Esse programa é realizado pelo patrocínio das marcas ANC, Arcanjo no Cabide. Para você que quer enxergar fora da caixa, Arcanjo no Cabide oferece a melhor linha de óculos com proteção UV 400 e lentes também polarizadas em alguns modelos de óculos. Não só a linha de óculos, mas também eles oferecem a linha de vestuário. Então, para você que quer ficar estiloso da cabeça aos pés, Arcanjo no Cabide é a melhor opção. Paradiso Banheiro e Spas. O paraíso é aqui. Para você que procura diversos modelos de banheiras e hidromassagens, Paradiso Banheiros e Spas é a melhor opção. Para você que mora sozinho e para você oferecendo o melhor conforto para sua família. Além de oferecer diversos modelos de banheiras e hidromassagens, também possibilita a melhor instalação tanto na área externa quanto na área interna da sua residência, do seu condomínio, enfim, de onde você preferir. Sabor da Serra. É aquele gostinho peculiar e com a identidade clara da Serra de Teresópolis, através dos seus alimentos. Sabor da Serra oferece tortas, doces, almoço, cafés, bolos, enfim, uma variedade de alimentos para você que quer degustar daquela comida com sabor caseiro e um toque da Serra Teresopolitana. Não tem nada melhor do que a gente se alimentar da melhor forma e comer comidas saborosas. Fala, galera! Hoje a gente está aqui com mais um programa Entre Nós, aquele programa para poder trazer entretenimento para sua casa, para você reunir sua família, seus amigos e também para você assistir sozinho, sozinha, o que você quiser curtir. Hoje eu tô com um cara que para mim é um dos atores mais inteligentes que eu já vi. É um cara que fala trabalhos pequenos dele, né? Já passou por Zorra Total, as séries Ilha de Ferro, série Os Outros. E a tua grandeza é tão grande quanto a dificuldade de falar o seu sobrenome. Eu tô com ele, Bernardo Schlegel. Isso. Bernardo Schlegel. Cara, isso vai me acompanhar pra sempre. Assim, eu quando comecei, fiquei nessa, né? De, pô, pensar no nome artístico. Bem fácil, né? Não, porque Bernardo Schlegel é meu nome mesmo. E eu sou Bernardo Schlegel Campos. Uhum. E aí, na época, eu falei, pô, Bernardo Campos, pô, tem um Schlegel ali forte, né? Só vai galera você. Pois é, eu achei que, né, valia seguir com o Schlegel. Eu falei, pô, a galera fala Schwarzenegger de Em algum momento vão aprender, entendeu? Nastergaile, entendeu? Em algum momento vão falar Schlegel, não é possível. E, cara, acontece que depois que me conhecem, assim, eu trabalho com atores, vira meio que meu apelido, sabe? Sim. Todo mundo me chama Schlegel, Schlegel. Falam mais do Schlegel. Falam mais do Schlegel do que... Agora, pra, sei lá, telemarketing, assim, quando tem Bernardo, dá tipo uma travada, né? Vai que dá. O professor na escola nunca acerta. Não tinha bullying na escola, não é possível. Não, então, o bullying é porque eu estudei no colégio alemão. Eu tinha professores alemães. Normal. Aí o problema deles era com o Bernardo, não era com o Schlegel. Eles não conseguiam falar direito o R. Então, eu virei Benado. Porque ele fala Bernardo Schlegel. Normal. Bernardo Schlegel, era assim que falava. E o Bernardo acabava virando, teve uma vez. Gente, tá nesse. É muito isso. Eu tomei um esporro uma vez de um professor. Bernardo, gente. O professor não conseguia, eu tava conversando no fundo, né? Eu era meio da turma do fundão, assim. E aí o professor ele achava que ele ganharia a atenção dos alunos quanto mais baixo ele falasse. Sim. Na Alemanha deve ser assim, aqui eu quanto mais baixo ele fala, mais o resto da turma monta. Sim. E aí ele olhou pra mim lá do início, eu tava lá no fundo, ele, Bernardo. E a galera na zorra, falando, eu não ouvi, claro. Ele foi crescendo, Bernardo. Cara, quando ele explodiu, veio um Bernardo, mas foi tipo, Bernardo! Du machst gar nichts, ihr kannst das nicht machen, não sei o que. Tu fala, né? Eu falo alemão. Só isso, Só fala alemão. Por conta disso. E aí, cara, foi o pior esporro da vida que eu tomei. E a partir daí... Entendeu, né? Não entendi. Cara, eu não entendi nada. Eu só, tipo, calei a boca. Ele jogou, cara. É meio bizarro. Ele jogou um caderno pela janela. No meio da sala. Meio tóxico. Mas acho que era normal. Mas, mano, a gente devia ter tirado muito o cara do céu, entendeu? Então, assim... É meio difícil de pesar, né? Você, professora, deve entender bem como é que é essa coisa, né? Às vezes cai. E artista sempre dá trabalho na escola. Os meus alunos artistas são os mais trabalhosos. Mas aí, ó. Pois é. É isso. Aí, ó. A gente tem. Depois dessa aula de sobrenome alemão, eu falo que ele é inteligente, gente. Isso aí, olha, vou te falar o Bernardo, eu falo porque eu já fiz uns cursos dele, cara, é sensacional. Mas antes disso, que a gente vai entrar nessa pauta, entrar pra nossa vinheta. Eu sou o Vitor Arcanjo. Eu sou Herculano Freitas. Eu sou Jane Dias. E nós somos Entre Nós.
começar do começo, redundante, Uhum. mas conta um pouco da sua história, a sua infância, como que foi ali. Você já sentia que você ia ser um ator? Você foi se descobrindo durante a sua caminhada, o seu processo? Como que foi isso tudo? Cara, comecei fazendo teatro na escola e acho que foi fundamental para entender que existia esse universo, né? Mas nunca pensei, durante a escola, nunca pensei em seguir com carreira, né? Eu, quando fui chegando perto do vestibular, já fazia teatro ali na escola há um tempo e dentre os meus colegas que faziam também, eu acho que eu era um dos que tinha mais jeito, que gostava mais daquilo e realmente me apaixonei ali, né? Primeira, segunda, terceira peça eu já estava assim, encantado com o universo de poder viver outras vidas, né? Essa coisa cativante que tem no teatro. E quando cheguei no vestibular, eu me deparei com essa pergunta. Será? Eu acho que não, porque, eu sou filho de... Meu pai é militar, minha mãe é arquiteta. Então eu tive, principalmente com meu pai, né? Com a minha mãe nem tanto, mas meu pai teve uma resistência, assim, de entender que teatro era uma escolha, de fato, né? Então eu já sabia que aquilo poderia, né, ser uma problemática. E eu falei, cara, não vai ser minha primeira opção. E aí acabou que eu fiz o vestibular e junto fiz teatro, né? Fiz para jornalismo, fiz para cinema na UF, que eu achava que tinha uma coisa um pouco mais estruturada, né? De profissão e tal. E fiz teatro. E o teatro foi o único que eu passei. Era pra ser, eu não passei. Era pra ser, não tem como. Mas assim, eu não desisti, porque eu entrei na faculdade, entrei no Rio e fui fazer cursinho para entrar num curso sério, sabe? Numa profissão. E eu fiz o primeiro ano de faculdade, foi faculdade com cursinho, um ano inteiro de cursinho. Não passei de novo. Nossa. E já estava apaixonado ali, já era o meu terceiro período da faculdade, né, de teatro. E já falei, cara, tem que ser isso, porque é muito incrível. E, enfim, já estava apaixonado. Mas resolvi fazer o vestibular de novo e passei. Para cinema? Para o UFRJ, não, fui fazer comunicação. E aí eu fiz os primeiros ciclo básico e tal, entrei em publicidade, mas não consegui terminar a publicidade. Mas fiz, então, a Unirio eu terminei, fiz incompleta. Eu me formei e a UFRJ ficou no meio do caminho ali. Mas foi essencial na minha trajetória passar por ali, porque eu consegui visualizar o teatro por um outro ponto de vista, sabe? Sim. Porque até ali eu já tinha entendido que eu era ator, sou artista, mas o foco da publicidade me permitiu entender como que eu poderia transformar aquilo a arte que eu fazia em um produto também. Isso é legal. Eu sou publicitário, às vezes eu tenho muito essa... Não só na área da atuação, né? Mas com tudo, como a gente vai se vender, como a gente vai vender aquilo que a gente precisa vender. Como isso acrescenta. Total. Muito. E assim, tem um debate que eu também acho válido de tentar entender esse discurso da arte como um produto numa ótica meio de venda da arte, né? A arte se vende para virar um produto. Eu acho válido esse debate, mas eu também acho muito importante a gente ter esse olhar de que, de fato, a gente precisa, em alguns, olhar a faceta dela de produto sobre muitos aspectos, sabe? Como que eu vou divulgar o meu trabalho? Você precisa saber como que o público recebe, ele recebe como um produto, né? Então, para um espetáculo de teatro, como é que vai ser essa arte? Né? Como é que vai ser o cartaz? Como é que eu vou divulgar? Entender. Porque não é só você chegar lá no palco e você fazer, né? Existe Exatamente. Até mesmo, tipo, teatro, às vezes as pessoas acham que teatro é só você pegar e você... Porque também eu acho válido, o teatro de rua também é legal, assim, essa divulgação e tal. Mas quando a gente trabalha num espetáculo grande, um espetáculo até um musical mesmo, que tu tava conversando com o Thiago Abravanel e tal, é um processo lá atrás, não é você chegar no palco e você fazer, você vai estudar arte, você vai criar uma identidade visual para aquele espetáculo, você vai estudar qual cor vai ter aquele espetáculo, porque existe uma psicologia de cor, qual iluminação você vai usar, então não é só você chegar lá e você fazer que lindo e todo mundo aplaudir no final, existe um processo. Ainda mais hoje em dia que a gente tem muitas ferramentas na internet, né, de redes sociais, de segmentação de público. A gente precisa estudar isso para conseguir chegar no público mesmo, sabe? Entender qual é o meu segmento, com quem que eu quero falar. Esse trabalho que eu estou fazendo conversa com quem? Qual é o público-alvo desse meu projeto? Total. Entende? Todas essas análises não estão no segmento artístico.
elas estão em outros segmentos que a gente precisa sempre agregar, sabe? E tentar entender, até por um caráter muito técnico mesmo. Como é que funciona lá o Facebook, o Instagram, para eu botar um anúncio? Como é que bota lá? Hoje tem um botãozinho lá, impulsionar essa publicação. Sim. E aí, cara, ali, quando você clica ali, entra num universo de 1000 possibilidades de segmentação, de valores, né? Se é custo por mil, se é por impressão. Isso tudo a gente precisa minimamente entender, até para não ser enganado. Sabe? Quando chega o produtor e fala, tô fazendo isso aqui, vou precisar de uma grana assim assensado. E aí você já olha e fala assim, pô, faz sentido? Não faz? Entende? A gente tem que ser um pouco independente também nesse lugar, sabe? Total. Entender. E eu acho que tudo isso passa por esse olhar de entender o nosso ofício como um produto. Eu acho que a gente cada vez mais o ator está sendo mais completo. Acho que anos 90 o ator era muito isso, sou só ator. Hoje o ator ele é multifacetado. A Cláudia Raia fala muito sobre isso. Eu sou produtora, eu sou atriz, eu sou diretora, eu escrevo, eu sei da luz um pouco. E eu acho que quando o ator ele tem mais ferramentas, ele se torna mais completo, ele é mais proveitoso para si, enquanto ator, e para quem o contrata também. É mais rápido, funciona. O Vitor aqui, por exemplo, ele faz tudo pra gente, assim, praticamente. Ele é ator, ele é diretor, e a gente fica só congeladas, assim. Cara, a gente tem uma amiga, o B falou, mas eu vou falar dela e acho que você vai concordar. A gente tem a amiga Vivi Miranda, que é aquela Miranda que é comediante, fez o curso do B junto comigo, era maravilhoso, a gente ensina, eu e a Vivi, e eu acho que a Vivi, ela entendeu muito isso, porque hoje ela entrou num status meio de influencer, sendo que a Vivi, ela é atriz, formada pelo tablado, tal, comediante, e ela pegou um segmento da área corporativa, né? Eu falo, Vivi, eu não entendo nada que você fala. Eu particularmente estou falando sério, eu não entendo. Porque são os termos corporativos que ela usa. Eu acho que agora ela deu uma expandida, né? Ela bota meio que ela tem uma personagem que é meio aquela, como que eu posso falar? Aquela menina da Zona Sul, criada a leite com pera, mas quer meio que pagar de alternativa. Ela ampliou, mas o começo ali dela, até ela virar aquela Miranda, Vivi Miranda, ela foi para uma área do empresarial corporativa e deu muito certo. E eu ria sem entender, porque ela é engraçadíssima, mas tipo assim, o público mesmo, você entrava tipo, nos comentários, todo mundo interagindo, todo mundo, cara, acontece isso daí comigo na empresa, acontece. Então, isso que o B falou, tem muito sentido. Quem é teu público? Qual a faixa etária do teu público? Qual é teu nicho? O que você quer falar? Total. Não adianta você querer envolver, você abraçar o mundo. Isso, às vezes, também tem um lado muito ruim do ator influencer, até porque tem pessoas que são influencers, mas não são atores, e às vezes a oportunidade está batendo muito mais na porta dessas pessoas do que para um ator. Mas também existe muito ator que está se recriando através da internet, criando webséries, programinhas, coisas, entendendo esse público-alvo que o B falou. Gente, aquela Miranda começou fazendo sketches no LinkedIn. Isso. Que é uma rede social, é uma rede social que a gente... Que eu nem chamaria de social, né? Tipo, claro que, obviamente, né? Mas assim, eu jamais pensei que, vou fazer sketch pro LinkedIn, sabe? E ela botava e começou a estourar lá, porque, obviamente, ela focou bem no público-alvo. Estudou, né? Exato, e ela começou com uma experiência próxima dela, que ela teve numa empresa, e o mercado corporativo, o mundo corporativo, era a pauta principal, né, dessa personagem dela. Sim. E aí também tem essa coisa de que não quer dizer que porque ela começou ali, que ela vai sempre ficar ali, sabe? É entender de que maneira, beleza, falei com esse público, cresci aqui com esse público, mas como é que eu amplifico isso? Para onde eu posso ir, né? É esse lugar de saber se colocar que eu acho que eu tô falando, né? Da gente entender pela publicidade, por exemplo. Total. E falando assim, informação, B, você falou, você estudou Unirio, né, cara? Sim. Antes de perguntar, assim, de entrar na pergunta, eu queria só uma curiosidade. Na Unirio dizem que tem 2 provas, existe uma prova prática também, antes de você entrar de atuação. Sim, tem o vestibular, né, e depois existe uma prova prática que é um teste de habilidade específica. Tu pode ser reprovado ali. Pode ser, sim. É mesmo. Tinha amigas minhas que... Eu tenho uma amiga que fez 6 vezes a prova até entrar. Tadinha. Eu vi a Tati Lopes falando que ela foi reprovada nesse teste. Mentira. A Tati Lopes, eu vi num podcast ela falando que ela foi reprovada nesse teste de habilidade. É um momento, né? Exato, eu acho também isso, porque essa minha amiga, por exemplo, é ótima, é incrível também. E ela eu acho que já foi o primeiro teste de resiliência dela, porque você tem uma coisa que dá uma palavra, que ser. que é a palavra do ofício, Já vem. é resiliência.
importante, né? Tem que ser. Pô, não tem como. Essa é a palavra que a gente tem que botar no bolso aqui, carregar no coração. Tatuar, exatamente. Tatuar teste aqui, resiliência. Sabe? Mas assim, eu acho que o teste de habilidade específica da Unirio, eu não sei como é que foi. Quando eu entrei, eram pequenas provinhas, foram 4 provas, né? 3, 4 provas, sei lá, que a gente fazia. Tem uma universitária aqui. Também, sim, é uma ideia. Também fez o Rio também? Só tem universitário de Rio, que a gente já passou. A gente pode ir embora, dá tempo. Tem calma, tem calma e é maravilhoso. Não, nada não. E aí eram 4 provas, 5, não sei, não me lembro agora, porque tinha uma prova de improviso, de expressão corporal, uma prova que era, você tinha que decorar um texto mesmo, aí uma outra que era uma aula, que vinha uma dinâmica que era todo mundo junto, também de improviso, e tinha uma outra que eu não tô lembrando agora. Aí, enquanto eu tava na faculdade, eu soube que a aula mudou, que o teste de habilidade específica mudou, e aí virou um grande aulão. Tava todo mundo junto lá, então eu não sei como tá hoje. Exato, e aí, porque, assim, qual é, eu acho que o foco, né? O que eles estão prestando atenção ali? Não é se você é um grande ator, não é se você leva jeito pro teatro ou não, se você... Eu acho que eles estão buscando alguém que, primeiro, saiba que quer fazer aquilo, sabe? Então tem um foco de, assim, é isso que eu quero, eu tenho essa convicção, mais do que, assim, uma certeza de eu sou bom, não sou bom, quero... Uma vocação, então. Exato, porque não é talento. Não é talento. Eu não acho que é talento, porque talento é uma coisa tão... Eu nem sei se eu acredito em talento, sabe? Subjetivo, né? Eu nem sei se eu acredito de fato, assim. Porque é sobre labuta. É sobre fazer. Sabe aquela frase de 1% inspiração, 99% de transpiração? Sim. É isso. Para mim, o nosso ofício é sobre isso. Sim. Então, assim, eles estão buscando essa abertura, né? Porque, obviamente, vai chegar lá, eu me lembro de ter feito a prova, o THE com uma moça, que, meu Deus, ela não tinha jeito pra nada, ela completamente descompassada, sabe, era uma prova de expressão corporal, que a gente precisava, né, fazer alguma parte com mímica, uma coisa assim, e meu Deus, era um desastre. Eu olhei pra aquilo e falei assim, gente, eu era muito arrogante no início, né, da faculdade. Eu era, porque eu não achava, eu me achava melhor, sabe, não tenho nada pra aprender disso, né? Não tenho nada pra aprender aqui. Eu entrei no início da faculdade, eu tomei muita porrada por isso, assim. Aprende, né? Porra, a vida ensina, né, querido? A vida ensina. Enquanto e eu achei... Exato. E eu entrei muito arrogante nesse lugar de, tipo, eu procurava pessoas que eram melhores que eu. Sabe? De tipo assim, ele é melhor que eu? Ele é pior que eu. E eu me colocava sempre tentando me botar nessa régua. Que legal tu falar isso, mano. Porque conhecendo o Bernardo, tipo, eu nunca imaginava. O cara mais generoso que eu já vi, assim, tipo... Conheço, né? Não, exato. É um lugar disso. E assim, obviamente não tem como falar sobre isso sem falar de privilégios, né? Assim, eu tive uma infância, uma juventude, muito privilégio. Eu sou um cara super privilegiado e precisei passar por muitos lugares de reconhecer esse privilégio, de como é que lido com ele, como é que eu ressignifico, consigo ser, enfim, construir em cima dele. Que é isso, eu sou resultado disso, né? Sim. Então no início da faculdade era muito isso, e tomei muita porrada até entender que, mano, não é sobre ser bom. Essa régua que eu inventei não existe, quebra essa porra, joga fora, entende? Porque é como que a gente colabora junto, sabe? E às vezes eu encontrei linguagens, né, de interpretação em que eu, de fato, não sabia onde pisar, e um menino que, na minha primeira concepção, estava ali comigo e eu achava que era pior, palavra horrível, né? Brilhava. E era incrível. E aí eu falei, gente, a gente pode trocar. Porque na outra ali, né, numa linguagem mais naturalista, que eu acho que eu levo um pouco mais de jeito do que ele, a gente pode trocar e eu posso falar, vem cá, vamos conversar sobre isso. Né? Então ele ia ter um preparo muito maior para desempenhar num trabalho de linguagem de máscara, de teatro físico, de comédia física, e eu talvez num outro mais naturalista e tal, e vamos junto. Sabe? Que maneiro. Porque coletivo, né? Teatro é coletivo. Total. Eu costumo falar aqui que eu acho que todo artista, quando eu falo artista, eu englobo uma classe, né? Um bailarino, um músico. A gente trabalha com ego lá em cima, né? O tempo todo. E a nossa carreira, ela é sempre feita de altos e baixos. Então, quando você tá ali no espetáculo e, tipo,
Você quer brilhar, às vezes, mais que seu amigo, sendo que você esquece que ali o espetáculo é um coletivo. O brilho tem que ser coletivo. Você não pode estar lá em cima e ele tá lá embaixo, senão não acontece espetáculo. Até para você ser elogiado e falar, nossa, Vitor, você atuou muito, você precisa de um parceiro atuando muito para ter aquela troca. Teatro é troca. Não existe uma pessoa, se eu atuar aqui absurdamente com o Bernardo, e o Bernardo, de alguma forma, não conseguir me responder, não conseguir ter aquela reação, não vai ter troca. Então vai ficar ridícula a cena, é uma cena, entendeu? Então a gente tem que trabalhar com essa régua, assim, a gente tem que entender que o nosso processo, a gente está sempre tendo que aprender, sempre tendo que olhar para o outro, aprender com o outro, escutar com os mais velhos e escutar com os mais novos também, porque tem uma galera, quando eu falo mais novos, eu falo até pessoas também que, mais novo, entre aspas, que eu falo, pessoas que não são da área ou estão começando agora, porque as pessoas estão olhando de fora a tua atuação, e às vezes dá uma dica ali que eu falei, eita, cara, não. Às vezes sua mãe, teu irmão, que não é da área, fala, pô, eu acho que aquela cena ali, se eu tivesse feito assim, assado, e tu, caralho, foda, entendeu? Então, assim, é muito doido a gente jogar isso. Eu acho que eu vou até além, porque isso que você falou me lembra uma frase que eu ouvi num workshop que eu fiz do Teatro Soleil, da Eve Doe Bruce. É uma atriz do Teatro Soleil que veio aqui pro Rio e fez um workshop que, assim, divisor de águas. E ela falou uma frase que me marca até hoje, assim, que é: mais do que isso, eu entro em cena para brilhar, eu entro em cena para te fazer brilhar. Que maravilhoso. Se todo mundo tem essa filosofia, cara, todo mundo brilha, todo gente. mundo Eu já escutei. Entende? E assim, fazer brilhar, obviamente, não foi o que ela falou, mas é com essa intenção, sabe? Eu entro pra te aumentar em cena, sabe? Eu tô a seu serviço. Entende? Se você tiver a meu serviço também, quem sai ganhando é a cena. Eu já escutei também uma galera falar, até da Cal mesmo, assim, professores da época, de falar que normalmente um ator, quando ele ganha um Oscar, não é aquele ator que tem a melhor ação, mas aquele ator que tem a melhor reação. Às vezes, quando a câmera não tá em você, às vezes a tua reação, e você precisar tocar em cena também, esse suporte da reação para aquele teu amigo lançar a ação, atuar, às vezes se torna muito maior do que você imagina. Então, ouvi muitas pessoas assim, ficar escutando falar, o grande ator, e normalmente quem ganha Oscar não é o ator que tem a melhor ação, é aquele que tem a melhor reação. Às vezes no teatro a gente esquece em cena, tipo assim, agora não é minha cena, mas eu tô lá na cochila, eu faço assim, tá bom. Tá, começou minha cena, vou lá, vou pra ação. E a reação, ela é tão importante quanto a ação, é a troca, tá ligado? É você tá inteiro ali. Então essa parada me leva pra um lugar, a gente precisa estar vivo, mano. Não é porque a gente falou a nossa fala, não é porque a gente fez o que a gente tinha que fazer, que acabou a cena. Não, a gente precisa estar vivo. Se a gente tá cozinhando no fundo, a gente tem que estar cozinhando. Se a gente tem que estar na coxinha, a gente tem que estar olhando a cena pra você entrar vivão ali na hora que começar a ação. Então isso daí é maneiríssimo. Sem dúvida. Hoje é dia do programa Entre Nós Está nas Ruas, querendo saber o que o povo acha da profissão ator e do artista. Vamos saber o que eles têm pensado sobre isso? A gente quer saber de você, o que você tem mais consumido hoje em dia entre novela, filme, série, teatro, o que você mais assiste? Eu acabo consumindo muita série, muito filme, eu gosto muito, sempre fui muito dessa área. Então a parte da arte pra mim começou muito disso. Mas eu nunca tive essa projeção, né? Então de uns tempos pra cá eu comecei a pensar em dublagem, acabei caindo no teatro, aí foi juntando ali um teatro com o outro, fui tomando gosto e de vez em quando eu faço alguma coisa. Eu sou apaixonada em série, teatro também. Por mais que aqui na nossa cidade não tenha tantos eventos assim, mas quando tem assim um legal eu costumo ir. E de TV audiovisual é série? Série, Olha, hoje o que eu mais consumo são podcasts. Hoje o que eu mais assisto, não assisto muitas séries. Teatro, acho que a nossa cidade é bem devagar, né? Para esse quesito teatro, então não vou quase a teatro. Mas o que eu assisto mais hoje é podcast. E o bom é que você pode estar lavando uma louça, fazendo alguma coisa e ouvindo podcast, né? Eu lembrei que eu não terminei de falar da menina, que eu falei que era desastrada, que eu, no meio do THE, eu olhei para ela e falei assim, meu Deus, gente, tadinha dela e tal. Ela passou. E quando a gente entrou, começou a ter aula juntos e tal, ela era um pouco mais velha, né, do que eu. E eu já é uma outra barreira também. E, cara, é muito bonito de ver como que ela colaborava com o coletivo também, nas cenas dela e tal, com todas as limitações do meu olhar prepotente, né?
como que ela cresceu e como que eu cresci vendo ela e tendo Que ela lindo, junto comigo, sabe, trabalhando. Que lindo. Então, o THE não era sobre o talento, sabe? Ou, enfim, a aptidão, ou... É sobre... Exato, é sobre como que a gente consegue ter aqui uma pessoa que está disposta a ser uma massinha de modelar para que lá na frente ela vire uma artista. Sim. E qual artista vai ser? Menor ideia, nem ela sabe? Mas ela tá aberta a ser moldada por tudo que a faculdade vai oferecer para ela e virar alguém ali. Maneiro. Qual a diferença do ator de formação, você fazer uma faculdade, para aquele ator que joga com um tempo de carreira ali? Cara, eu não sei te responder assim, qual é a diferença, porque eu acho que a diferença não é entre um método, um caminho ou outro caminho. A diferença vai ser quem está no caminho, sabe? Porque se você pegar as mesmas duas pessoas e botar em um e outro, elas vão ter experiências completamente diferentes, porque a gente tem um trabalho que é muito individual, né? É muito difícil você comparar o trabalho de um ator com outro ator, sabe? Tipo, pô, fulano tem um trabalho parecido com Beltrano. É muito desigual essa comparação. Sim. Né? Eu acho que, sim, das naturezas, né? Eu acho que quando você entra num grupo, começa a trabalhar e já tem uma puta experiência, você vai ganhar um músculo de mercado que a faculdade, o curso, não vai te dar. Por outro lado, no curso você vai ter um raciocínio e um preparo de conhecimento, de bagagem, que talvez você não tenha trabalhando no mercado direto, porque você tem outras preocupações, sabe? Então, assim, talvez os cursos, a faculdade, o estudo, ele sirva para encher uma mochilinha nas costas, entende? E o outro sirva para você botar um tênis no pé e caminhar pelo mundo, sabe? Então, por onde você começa? Não sei. Eu acho o ideal são os dois. Sabe? O ideal são os dois. Mas assim, eu te digo, da minha experiência, foi estar na faculdade, me estudar. E aí na faculdade, assim, eu achava que eu ia entrar lá para aprender muita coisa. E na verdade você entra na faculdade para descobrir coisas. Então eu passei a ver que existia um universo de coisas que existiam e das quais eu não fazia a menor ideia de nada, não conhecia, eu desconhecia muita coisa. E aí a partir desse leque, eu comecei a olhar e falar, pô, isso aqui é interessante, hein? Pô, isso daqui é legal, isso aqui é legal. Então ela apresenta um mundo para você e você decide o que você quer ir estudar, se aprofundar, o que dialoga mais contigo, o que não dialoga, enfim. Mas eu terminei a faculdade, eu olhei pro mercado e falei, gente, e agora? O que eu faço? A prática faltava. Né? Como é que eu monto uma peça? O que é fazer um projeto? Botar na lei? Lei que lei? Patrocinador? Como assim? Falo com quem? Sabe? Caraca, que maneiro. Então, eu tive que... Aí eu saí de lá e fui me inscrever num curso em São Paulo, um curso livre, assim, né, de produção, para começar a entender e ter essas... Beleza, o que eu faço? O que é um projeto? Existe a lei. Lei é isso daqui. Aí fui estudar com um calhamaço desse tamanho. Aí você vai estudar legislação, vai estudar mecanismos de incentivo, vai conhecer política, sabe? Porque é uma grande parte do nosso mercado também, né? Saber como que funcionam. Cara, a primeira instrução normativa que você lê, você nunca esquece, né? Porque é traumatizante. Você olha e fala, gente, eu não sei de nada disso. Nada disso. Item, cláusula, meu Deus, sabe? Aquelas coisas. E é isso, é o outro lado. É o botar o tênis e caminhar, entendeu? E aí vai fazendo. Então, a partir dali, eu decidi abrir uma produtora pra ver se eu conseguia juntar uma coisa na outra, né? Sim. Eu converso muito isso daqui com eles, né? Aqui. O ator hoje, ele não é só mais ator. Ele precisa ser um ator-produtor, um ator-diretor, um ator que saiba de edição, um ator, às vezes, que faz tudo, porque é muito difícil a gente esperar as coisas caírem do céu. Às vezes a gente tem que escrever, ver lei de incentivo, ralar. Eu tava conversando com o Jane esses dias, eu falei, cara, é necessário, mano. Hoje em dia tem curso online. Tem gente explicando na internet. Ele não tava conversando. Brigando. Ainda assim. Conversa Igual o pai. Conversa. Mas assim, a gente tava conversando, porque a gente, aqui é um 3 nós, a gente é muito dividido, assim. E, um exemplo, eu faço edição, que edição é difícil, edição já toma o teu tempo. É muito difícil. Eu acordo ontem, eu acordei às 6 horas da manhã pra editar uma parada nossa, porque eu sabia que eu tinha cliente, ia ficar
edição difícil. Normalmente eu faço a direção. E aí eu tava com ela, cara, eu preciso da produção. Cadê ali? Vamos ver lei, vamos estudar, vamos não sei o quê. Jane, pelo amor de Deus, tem gente explicando na internet. Eu só não faço agora que eu não tô com tempo pra ver, que eu já tô com essa outra parada. Então, o que eu noto, foi o que eu falei agora, né? Que a galera aqui de Serê, a gente mora num município, tipo um condado, te apresentando. Você chega num condado, sabe aqueles condados que tem cavalos? Existem os coronéis, que ô coronel, e ele mastigando o negócio, você morre. Você vive. Você trabalha na fazenda. Tô falando por Deus. Teresópolis é meio assim. E a gente sabe quem são os coronéis aqui, né, meu anjo? Todo mundo sabe. Não podia nem estar rindo. É difícil, é doído. E as pessoas, como eu vim do Rio, eu tô aqui 10 anos, as pessoas glamorizam o Rio de uma forma de falar assim, não, mas no Rio, eles acham que se você for almoçar no Shopping Leblon, vai vir um produtor de elenco e falar, vamos pra Globo amanhã, meu anjo. Não, no Rio tem oportunidade, no Rio não sei o que. Eu tava até falando do Juan pra eles, né? Sim. Pô, o Juan mora em Madureira, não sei se ele se mudou. O Juan, porra, pra estudar, pra gravar, não sei, era 2 horas de ônibus pra ir e voltar, um corre absurdo. Aí tu vê o cara na novela, no filme, e fala assim, nossa, que glamour. Mas lá atrás é um corre que eu acho que é o que falta pra galera aqui. Sim. E eu falo pra galera aqui de uma forma geral. As pessoas acham que se for pra um bairro daqui que é 15 minutos mais longe, não vou porque é longe. Enquanto tem gente no Rio, meu anjo, que vocês acham que as coisas acontecem lá, tem gente se deslocando por 2, 3 horas. Vocês estavam aí, né, Andressa? Eu lembrei agora. Pô, Itaguaí pra Unirio são quantas horas? Pô, tinha que mudar, né? Tá entendendo? A faculdade era tarde. Tá entendendo o que é isso? Teve que mudar mesmo. Tá entendendo? Mais no mínimo mais 4 horas, né? Ida 4 horas e volta, 8 horas todo dia. Então, assim, não glamorizem o Rio. Bernardo teve que estudar em São Paulo para poder aprender. As pessoas, às vezes, você vê ali na novela, numa série, numa parada, bota o cara no patamar, mas o cara tá ralando muito ali no backstage, mano. Eu acho que isso vai além do próprio Rio. Acho que talvez seja até não glamorizem a profissão. A profissão. A profissão. Tem até uma pergunta que é pertinente sobre isso, sabe? Sobre falar isso. Porque, assim, você está numa emissora como a Globo, que é o sonho de qualquer ator, né? Agora, não sei como é que tá isso com os streams, né? Isso vai diminuindo e você está na Netflix, está em outros streams, também é muito incrível, né? Que você também... Né, esteve, pra mim, por exemplo, a série Os Outros que você fez é a melhor série que eu vi de todos os tempos, né, gente? Gente, eu falei com o Lucas Paraíso, eu mandei mensagem pra ele, ele respondeu. Ele me respondeu, fiquei toda felizinha, falei, a melhor série do mundo. Ele, ai, que bom que você gostou. Eu nunca vi nada igual, falei, gente, coisa maravilhosa. Então, assim, estar ali deve ser muito incrível. Mas, assim, então todo ator deve olhar, o ator que eu digo, assim, nós que estamos aqui, né, no condado, e falar, meu Deus, deve ser, assim, um conto de fadas, abre o portão da Globo, assim, de passarinho, leva... A gente fez filme e, assim, Tio Nem você já esteve na Globo trabalhando, eu também, e eu só fui assistir o programa do Luciano Huck. Mas é um contato, né? Aí, e assim, a gente fez um filme e só de eu estar no set e pararem a gravação e fazerem assim na maquiagem, eu já falei, gente, eu sou uma atriz, que maravilhoso. Então, imagina assim, esse deslumbramento, a primeira vez que você chegou e falou, cara, eu sou um contratado da maior emissora da América Latina e tô aqui. E quando que você falou, caraca, eu tenho que trabalhar na Globo? Tipo assim, ai, cara, eu tenho que ir hoje, eu não queria ir, sabe? Rolou isso, assim, de chegar um dia e falar, ai... Cara, você sempre gratiluz. Não. Nossa, eu queria ser tão muito superior, assim, né? Uma pessoa super iluminada. Assim, eu tive dois grandes momentos que foi meio do tapa na cara, coisa que eu te falei que a vida ensina, né? Obviamente, quando eu entrei, foi... A primeira vez que você foi contratado, você falou... Não, quando eu fui chamado por uma maneira, a primeira vez, né? O primeiro trabalho que eu fiz foi de uma forma muito maluca, assim, porque a gente acha que vai ter sempre essa coisa de, vamos ligar, vai ter um teste, né? Na época ainda não tinha essa coisa de cadastro? Eu tinha cadastro, sim. Mas é isso, eu passei a faculdade toda, e aí durante a faculdade, também a galera do teatro, principalmente no iniciozinho, fala assim, não sou do televisão. O teatro raiz, não sou. A minha arte é superior, eu sou do palco. E eu nunca tive essa questão, mas assim, eu tava ali num meio que não respirava a coisa do audiovisual, né? Então, isso foi muito maneiro, porque eu mergulhei muito no teatro, sabe? Então, cara, na faculdade você tem que fazer 2 projetos de montagem para se formar, né? Como optativas, né? Uhum. E eu fiz 6. Você fez teatro musical lá? Não fiz porque eu não canto. Já entendi também. Falei, cara, não cantar... Victor não cantava, isso aí. Maneiríssimo. Não, eu acho incrível. É uma coisa meio de medo também, sabe? Eu falei, cara, eu não jogou canto. lá. Eu acho muito importante se jogar também.
não existe ator sem desequilíbrio, sabe? É muito essa coisa. Então, cara, é se colocar num lugar de desequilíbrio a todo momento. Eu ainda não tive a oportunidade de me botar nesse desequilíbrio, mas não, e o teatro musical ainda não estava tão forte no É Unirite. porque lá é muito forte. É uma Agora. referência pra gente aqui pra estudar. Inclusive. Não, total. É o trabalho do Rubinho, né? É. O Rubinho é incrível lá. Eu tive aula com o Rubinho, mas ele estava começando os musicais lá no Rio. Mas enfim, na época a gente fazia teste ao vivo, né? E um belo dia me ligaram e falaram assim, Bernardo, como é que tá seu ano que vem? Sei lá, setembro. Eu falei, pô, mano, não sei como é que vai estar amanhã. O que tá contando ano que vem, sabe? Tipo, não, tem umas coisas aí, tô trabalhando aqui, mas por quê? Não, então vai me avisando. Se tiver alguma coisa, um grande filme, alguma coisa pra fechar, me liga. Aí eu falei, tá bom. E aí foi passando. Um belo dia, ela me ligou de novo, produtora de elenco. E aí, Bernardo, como é que tá? Eu falei, cara, o que você quer saber da minha vida, cara? Tá normal, tá indo, tô me virando aqui, tô fazendo minhas coisas e tal. Não, então, se mudar alguma coisa, me fala, tá? Eu falei, tá bom. Eu falei, cara, tem uma coisa estranha. Liguei pra um amigo meu, falei, vem cá, tá rolando isso. Eu falei, ela deve estar de olho em você pra um programa novo que vai rolar. Eu falei, aí começa essa. Peraí, programa novo? Será? Nossa. Dá até uma ajeitada, né? Vai ter um teste e tal. Aí ela me ligou e falou assim, Bernardo, eu liguei pra ela um dia, né? Porque já tava passando muito tempo. Então você tinha contato da produtora de elenco? Porque ela me ligou, tipo, claro, celular. né? Se ela ligou Celular, pra ele. Desculpa. Celular. Aí na verdade eu vi que era uma coisa séria, porque um belo dia eu tava lá numa produção, eu falei, cara, e aquele contato da moça? Manda um e-mail. Oi, fulano, tudo bem? Aqui, Bernardo e tal. Queria saber, vai rolar alguma coisa? Enter. Mano, juro pra você, eu dei enter no send do e-mail, conta 30 segundos, meu telefone tocou. Ah, gente. Era ela. Eis-me aqui, Eu também estou sempre pronta. Oi, tudo bem? Tudo bem, Bernardo? E aí, aconteceu alguma coisa? Mudou? Eu falei, não aconteceu nada, mas o que vai rolar? Não, então vai ter, ó, semana que vem vai ter uma reunião, na outra semana e tal, eu vou te avisando. Eu falei, beleza. Passou uma semana, ela me ligou, falou, você pode semana que vem? Eu falei, posso. Que dia? Segunda-feira. Eu falei, tá bom. Tem texto pra decorar, né, alguma coisa do teste? Ela, não, é uma reunião. Eu falei, reunião? Como assim? Ela, não, é só chegar aqui. Eu falei, tá, no improviso. Tá bom, beleza. Tipo, achando que ia ser um teste. Eu cheguei lá, não tinha teste, era uma reunião. Que eu sentei, todo o elenco na frente, eu lá no fundo, os diretores, né? E aí eu tava entrando, vendo o elenco do Zorra Total. Gente. Todo mundo ali com a direção inteira e eu sentado, eu era o único no fundo do teatro, assim. E eles começaram a falar, gente, que ano que vem vai ser incrível, que legal, o programa vai ter uma reformulação. Ele se chamava Zorra Total, né? Vai mudar de nome, a gente ainda não sabe qual vai ser o novo nome, mas vai ter um outro nome, é isso aqui e tal. E eu olhando para aquilo, falando, gente, e o teste vai ser onde? Já tô. O teste, tipo... E aí terminou a reunião. Você conhecia aquelas caras que estavam conhecia todo mundo que estava ali. Eu saí do elevador, abri o elevador, na minha frente estava o Sargento Pincel, estava Anselmo Vasconcelos, Antônio Pedro. Ai, que maravilha. Cara, tava assim, a galera que eu cresci vendo, né? Era uma coisa que eu olhei e falei, gente, que incrível isso aqui. Mas peraí, você sabe onde é o teste? Ia fazer o teste. Cara, eu saí dali, o diretor virou pra mim, ó. Tá dentro, vambora. O departamento vai te ligar e tal, pra fechar o contrato. Eu falei, não vai ter teste? Não tem. Ele falou, não, Bê, você tá dentro. A gente viu o seu videobook, viu o seu material e gostamos e tal. Eu acho que o cadastro da Globo vale ainda. Não. Foi quem Passa. Mas aí você tinha já essa veia cômica, já tinha essa pegada? Então, na faculdade eu tinha feito alguns trabalhos de comédia, mas assim, era tudo drama. Aí eu fiz um teste para uma série no Multishow, que foi o Só Garotas. Foi meu primeiro trabalho na televisão. Que era um personagem cômico. Assim, cômico. Ele era engraçadinho. Ele era, sabe, um playboyzinho, engraçado. E, cara, esse foi o trabalho de audiovisual que eu peguei e fiz o meu primeiro vídeo. E aí entra essa coisa que você falou da edição, que é importante pra caramba. Muito. A gente veio... a fada madrinha. Eu e Andressa viemos pra cá falando sobre isso. Como que a gente precisa saber de áreas agregadas, sabe? Sim. Um ator que sabe edição, ele tem um puta diferencial no mercado. Sabe? Porque ele sabe se colocar, ele entende o que o diretor tá falando, o que é um plano contra plano, ele sabe, entende minimamente como que é. Exato, eu acho que isso é muito importante, assim. E é uma coisa que geralmente os atores não buscam. Eu sou ator, vou buscar um curso de edição. Não buscam. Ou, sei lá, ter a curiosidade de abrir ali um CapCut, ou no YouTube. Mano, hoje a gente aprende tudo no YouTube. Da Vinci é mais complicada, mas exato. Uma parada assim, CapCut, porra, muito mole, dá pra criar edições
maravilhosas. Simples, exato. Mas assim, só a visão de você saber o que é uma linha do tempo, sabe? Você botar um vídeo na linha do tempo, sincronizar com o áudio, cortar o plano e o contraplano. Você começa a entender uma coisa que quando você tá no set de gravação, você entende, pô, essa câmera tá me pegando aqui, aquela tá É o que eu falo com eles, muito como é que você se posiciona? Aqui, eu tô nesse lado do quadro. Lado, como é que é o eixo, entende? Você começa a se ligar nessas até coisas. na luz. Onde está a luz? Você entra no site, onde está a luz? Essa visão que você falou é tudo, porque às vezes isso daí que vai dar um diferencial também para o ator. Você entrar e você observar o diretor de fotografia, qual luz que ele está puxando. Às vezes você não entende luz, mas pô, essa aqui é mais quente, essa aqui é mais fria. Então isso daí já diz mais ou menos como que a cena vai ser. Às vezes, pô, onde que é minha posição aqui no quadro? Onde está a câmera? O cara tá ali. Qual lente que ele trocou? Sabe qual é? Tipo, porra, tá um plano, tipo um super close, tá um plano abertão. Como que eu vou estar aqui? Porque tudo isso vai fazer Qual é o diferença meu na lugar? hora. Qual é o meu lugar? E aí, Facilita pra eles também. e esse ator multifacetado que a gente falou já, isso faz toda a diferença. Sem dúvida. Nos coloca 5 casas na frente. Cara, eu vou te falar, eu trabalhei com grandes atores, assim, em participação, tá? Nenhum trabalho. Eu fui lá gravar um dia e fui embora. E assim, um grande nome, um cara que é, tipo, super conhecido no meio e tal, trabalha pra caramba, não fazia ideia. Ele estava assim, era quase que o assistente de direção de botar ele, ó, daqui você vem pra cá, você faz isso aqui. Que é o... Que não tinha no VAR. Claro que não, lógico. Jamais. Porque não é. Porque assim, também não é isso que define essa Total. Ele não é só isso. Total. Mas ajudaria. Lógico. E a gente também não quer saber, não, era brincadeira mesmo. Não, mas assim, sério sobre isso, porque provavelmente ele teve dificuldades no início com isso, sabe? Talvez não do ponto de vista de, não vamos chamar fulano, mas assim, num lugar de não conseguir ter um trabalho sólido, sabe? Ele vai chegar no set, ele vai se sentir inseguro, ele não vai saber como que ele pode colaborar bem, entende? Ele vai tomar um esporro do câmera, que fala assim, não, tu sai tá sendo de quadro, cara, volta pra cá. Tá esperando, né? E aí tu fica, aí quando você toma um esporro do câmera, meu irmão, Aí melhor você tá ser melhor humilhado, amigo no trabalho. Problema, né? Escuta o que ele vai falar. Calma aí, para tudo. Gente, pelo amor de Deus, cadê? Eu vou entrar aqui, eu vou entrar. Joga roda. Espera que eu já vou definir o que o Bernardo vai falar. E é o que eu mais falo aqui. Teresópolis, me escuta agora. Vai, Bernardo, fala o que você vai Seu falar. melhor amigo no trabalho é o câmera. Vamos aplaudir o Bernardo. Seu melhor amigo é o câmera. É o que eu falo, irmão. Aprendendo. Pelo amor de Deus, cara. É muito, cara, porque o diretor muitas vezes nem tá ali, sabe? O diretor tá no switch, tá num negócio lá que tem um cabo, ele chega, a voz dele vem como Deus pra você, porque ele fala no microfone, chega uma caixa de som, uma voz, você fala, tô falando com quem, né? Mas o câmera tá ali, atrás. Não, eu já vi o próprio diretor, assim, não sei se é comum, mas eu já vi, tipo, em cena, que o próprio diretor, ele quer ficar no switch, tá ligado? Ele quer ficar trocando. O switch, pra quem não sabe, é um aparelhinho, tem 10 câmeras, ele fica trocando qual câmera vai entrar. Vai entrar no corte. Tipo, às vezes o cara tá ali. Quem tá no nosso Ele suíte não- hoje é o Nine, tá? O Nine tá no switch. Switch Line. É isso. E não é porque o diretor se afasta, porque é pela natureza do set mesmo, da organização, né? Então, às vezes, cara, eu já tive uma cena que eu tava fazendo e tava super ali fazendo, no meio da cena o câmera falou assim, eu nem tô te pegando. E, tipo, ele tava num detalhe, assim, e eu falando, tá legal. Sabe? Porque é isso, você vai se ligando no, ele nem tá me pegando agora. Você já dirigiu também? Dirigi poucas coisas pra Instagram, umas ceninhas que a gente fez, mas assim, é um dos focos Mas você gosta? muito. Muito. legal. Eu quero muito, assim, começar a focar mais nisso de maneira, sabe? Que maneiro. Quem dirige a gente aqui? Não, Só dirige a gente, ele quer se dirigir. eu quero mesmo. Fala pra mim como é que foi esse lance pra você de tô trabalhando na maior emissora da América Latina, tô na Globo. Teve um dia que você chegou e falou, tô na Globo. Uhum. Teve isso? Não, super. Cara, a gente é humano, né? A gente tem dias e dias e assim, a gente só precisa ter a visão de longo prazo, né? E a noção de quem somos para entender a figura geral do negócio, né? Tipo, no final do dia é isso. Porra, tô contratado, tô trabalhando, é incrível estar aqui. Mas tem
tem as crises do dia a dia, né? É um trabalho, né? É, exato. Então tem dia que você vai lidar com as pessoas cansada. cansam. E aí, pô, tem diária na praia que é 5 da manhã, que você tem que chegar lá e você vai acordar e falar, caralho, o que eu tô indo fazer? Puta que pariu. E aí tem dia que te marcam, por exemplo, no Zorro a gente tinha uma dinâmica que era extremamente cansativa, que no primeiro dia eu tava animadíssimo, falava, cara, que incrível. E no final eu já tava xingando todo mundo. Que era o Fazendo seguinte, humor, né? fazendo humor, Quando é que claro. perde o humor, né, pra você? assim? Cara, então, aí a dinâmica era basicamente o seguinte: a gente tinha lá um plano de gravação dos itens do dia, a gente ia gravar na praia, por exemplo. Aí na praia, primeiro item, eu tava de Neandertal. Então eu tinha maquiagem de Neandertal, barba, eu não podia ter barba. Eu não podia ter barba, porque a barba é sempre colada, né? Então o primeiro item era Neandertal, com pelos e tal, não sei o que tal. O segundo item era um palhaço na praia. Aí eu tinha que voltar pro camarim, tirar a barba, botar a maquiagem de palhaço e descer pra praia de novo. Quarto item era um viking. Então volta, é um tipo diferente de barba, que eu coloco a barba também, boto peles e tal, volto pra lá, gravo. E aí o quinto item era, puta, sei lá, um cavaleiro. Então vou botar armaduras e Na tal. praia, 42 graus. 40 graus de praia, exatamente. Então, cara, uma diária de, sei lá, 5 itens, que eram 6, 7, 8 horas de trabalho, eram 20 tipos diferentes de personagens e coisas malucas que a gente fazia. Isso era uma delícia de fazer, porque é muito engraçado você se vestir de Neandertal. Entende? Você vê o outro cara ali, pô, seu colega fazendo uma cena e é engraçado pra caramba e tal. Mas assim, tá um calor, filha da puta, você tá suando, na praia a areia entra debaixo da barca, você fala, caraca, aquela cola é horrível, porque você não consegue rir direito. Eu já fiz um negócio da Record que botaram em mim, parece que o rosto tá agarrado, né? Não, e o cheiro daquele do verniz que usa pra colar é horrível, parece que você tá fazendo sinteco na boca. Sabe? É um negócio. Fica meio louco. E assim, primeiro dia, maneiríssimo. Pô, tô me montando aqui, sabe? Você tá fazendo aquela coisa, tô trabalhando, que legal. Segundo dia, legal, vai lá, tem um verniz, né? Mas tudo bem, vamos. Cara, no quinto dia, você já tá xingando, puta que pariu, essa porra desse verniz, sabe? Não aguento mais. Mas assim, você se acostuma com isso, porque você dá 2 passinhos pra trás e você fala, cara, eu tô contratado, eu tô trabalhando, eu tô, sabe, não é a realidade de grande parte dos meus colegas que se formaram comigo, que trabalharam comigo e tal. Então, assim, eu tô no céu da realidade do artista, né, do ator. Então, assim, você tem que dar esses 2 passinhos para trás. E aí o que eu falei que tive um momento de perceber uma coisa, uma giradinha de chave, é que, de alguma forma, essa estrutura toda te encanta. Sabe? Porque você falou do filme que vocês fizeram, e eu te garanto, não tem diferença nenhuma entre o trabalho que vocês tiveram no filme com qualquer trabalho na Rede Globo. Um set de gravação é um set de gravação. Qual é a diferença? Estrutura. Então na Globo vai ter muitos profissionais, muitos equipamentos, e cada um desempenhando uma função, entende? E no seu set, que hoje está improvisado, está aqui você acumulando 4, 5 funções, você também e gravando com câmeras que você conseguiu emprestado e que bota no computadorzinho, e a gente dá esse jeito, né, de fazer uma coisa independente. A diferença é só a estrutura. Porque a realidade de trabalho é igual. Acho que tem até uma frase da Alice Braga falando isso, que qualquer set de gravação no mundo inteiro que ela passou é igual. A realidade do set é a mesma. A diferença é a estrutura. Ela vai trabalhar com o set de Hollywood, tem uma mega estrutura, tem uma grua que voa um drone, não sei o que, tem 1000 profissionais. Né? Dinheiro. Eu digo isso, é dinheiro, né? É o dinheiro. Mas no final do dia, o trabalho, o ofício ali é igual. Você tem que levar a sério da mesma forma. E aí, qual é o risco? Pra mim, que foi o que eu caí, assim, foi me encantar pela estrutura e chegar ali num dia de gravação e ter um camareiro que me pergunta assim, e essa roupa aqui, vamos botar agora essa roupa? E no primeiro dia de trabalho, você fala, claro, vamos botar, vamos se vestir. E aí você se vestiu uma vez e aí demorou 3 horas para você ir gravar, porque também é da natureza do trabalho, né? Você tem que esperar muito e tal. E aí você começa a pegar uma malíciazinha de, cara, não preciso me vestir agora, vou me vestir daqui a pouco, sabe? Vou esperar um pouquinho. E isso, dependendo de como você se apaixona por essa rede de apoio, sabe? De ter um camareiro que tá ali assim, e agora, já vamos se vestir? E um maquiador e uma maquiadora que fala assim, e aí, vamos passar um negocinho, uma base aqui? Vamos... Você começa a escolher algumas coisas que talvez você não devesse estar escolhendo, sabe? E eu cheguei num ponto que eu percebi que eu tava falando assim, não gostei desse figurino, não vou usar. E quando caiu essa ficha de que eu tava fazendo isso, eu falei, mano, oi? Não, para. Que isso? O que eu tô fazendo, sabe? Porque eu comecei a ver colegas fazendo também, sabe? Sim. Que falam assim, não, eu não uso isso aqui, não gosto disso aqui, não, esse personagem não... Uma coisa é você escolher um figurino
que escolher, né? Você dizer assim, pô, esse figurino não ajuda a cena, não. Sim, Outra sim. coisa é tipo, não quero, sabe? Sim. E eu me vi caindo nessa. Gente, ele é muito corajoso de falar. Não, mas Maneiro, é né? verdade, que é de verdade. Cara, muito de verdade. Eu me vi caindo nessa coisa e me encantando por isso, tipo assim, de alguma maneira. Um estrelismo, A assim. estrutura te permite, sabe? Falar assim, não gostei desse figurino. Não quero. Não, Sabe? cara. Não quero. Porque eu não Você gosto. tá fazendo isso? Ah, Sou eu. Sabe? E que assim, quem sou eu pra falar eu não quero? Pra esse figurino estar ali, ele passou por 4, 5, 6 exatamente. camadas de profissionais que Tem um decidiram setor pra aquilo. Tem um isso, setor né? pra isso. Tem gente pensando nisso, Exatamente. sabe? Então é esse lugar que eu falo assim, que a gente precisa sempre dar 2, 3 passos atrás pra olhar o De fora, quadro né? geral do negócio. Que maneiro. Entende? E aí um dia caiu essa ficha de, cara, não, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser esse. Eu me formei no teatro, o teatro ele se apoia muito nisso, de todo mundo faz tudo, vambora, vamos aqui e tal. E na televisão, eu trabalhei como assistente de direção também. Então, em alguns sets de gravação, às vezes, teve um dia que eu tava no set e alguém tava procurando, a fita do não sei o quê, cadê a fita? Não sei o quê. E eu tava assistindo a cena, eu tava sem fazer nada ali, e a fita tava no meu pé. Aí eu peguei e falei, essa daqui? Aí eu, obrigado, valeu. Aí foi. Cara, passou 2 horas, veio algum outro assistente e tava desesperado, falou, porra, essa fita, meu irmão, essa fita tava aqui, não sei, cadê a fita? Não sei. Eu falei, não, a fita tava no meu pé, eu entreguei. Cara, o cara me descascou, falou, você não pode fazer isso, porra, a fita é minha responsabilidade, eu sou responsável por ela, não pode, assim. Porque o audiovisual, ele tem uma coisa de divisão de função que precisa... A gente se olhando. Não, porque os amigos estavam conversando sobre isso, uns amigos de cinema. Enfim. E essa coisa da divisão de função precisa disso muito forte pro audiovisual funcionar, porque é isso, é muita gente, e tudo é pra ontem, e vambora. Mas assim, eu achei meio demais, assim, eu tomei um esporro meio por nada, assim, né? Mas de certa maneira, essa lógica pode Sabe virar. quem eu sou? Moleque. Imagina, eu cheguei outro dia num set também, e aí precisava mexer uma mesa na cena. E aí tava eu e o outro ator, e tem que chegar a mesa pra lá. E sabe quando você vai assim, vamos, pega a mesa ali, que eu pego aqui. E ele, e ele também, porque, cara, é isso, vamos pegar a mesa daqui pra lá, mano, pelo amor de Deus. Sabe? E que a gente foi pegar, já veio uma mão no ombro, assim, e falou assim, não, isso aí é meu trabalho. Se tu faz isso, eles me mandam embora. Diretor de arte. Era a galera de arte. E a gente vai ter que fazer sempre. E aí você pega mesmo. Gente, isso é muito... Mas é um lugar muito difícil, assim, de tipo assim, a gente tem que chegar a mesa pra lá. Claro, então... Aí eu e você, a gente fica aqui. Aí parece de nós. Vou esperar alguém sair de trás, entrar pra tirar uma mesa e mover ela 1 metro pra lá, entendeu? Olha... Mas é isso, sabe? Mas É é o trabalho dele. E isso só sabe quem tá dentro. Exatamente. Só sabe quem tá ali, como fazer. E é o tipo de coisa que eu digo que vai somando e vai acumulando, entende? E às vezes você pode se deixar encantar por esse tipo de coisa. Entende? Tipo, eu não preciso me mover. Alguém vai vir tirar essa mesa e botar no metro. Coça aqui minha cabeça. Tá coçando aqui, nem ficou sabendo. Mano, meu cabelo caiu aqui, tá? Cadê? Cabeleireiro, maquiagem, a galera... Fala pra mim alguma coisa que você assistiu, assim, que te marcou muito, assim. Alguma coisa que você assistiu dentro da arte, que você viu e isso marcou a sua vida, assim, que você falou, nossa, que trabalho maravilhoso, que incrível, que você amou. Tem um filme muito antigo, que acho que é o único que eu assisti repetidamente algumas vezes, que é O Marido da Mulher, que é um dos filmes, né, mais antigos, assim, pro meu tempo. Mas é maravilhoso. E que eu assisti várias vezes, que normalmente eu não gosto de ficar assistindo o mesmo filme mais de uma vez. Mas esse eu assisti muitas vezes. Tem um filme que eu assisti, eu era bem nova, é A Última Música, e esse filme fala sobre a ligação da filha com o pai. Tipo assim, me marcou bastante, eu achei bem linda a história. E se eu assistir 1000 vezes eu caio no Vai se choro. emocionar. A arte sempre emociona a gente. Foi um filme que eu lembro agora, que eu achei fantástico, porque eu gosto muito dessa ideia de filmes, de histórias, né, em geral, que você não tá esperando o fim, chega o final e é totalmente diferente até do que você podia achar que imaginava. Que foi, acho que um golpe de mestre, alguma coisa assim, que é com Christian Bale e com Hugh Jackman, que são 2 ilusionistas. Sei, já vi. Esse filme é fantástico. Esse filme sempre me marcou muito, sempre essa reviravolta lá em casa, a gente sempre teve esse costume de assistir em família. Então a gente debateu isso por semanas e ficou sem uma teoria final sobre o do porquê, ou do como e algo assim, né? Então eu acho que esse filme foi um que me marcou muito por causa dessa ideia. Você já se deparou com alguma pessoa, assim, muito nesse nível? Você já lidou com muitas pessoas, assim, nesse meio artístico, assim, de se eu olhar e falar assim, vergonha alheia, eu nunca vou ser um artista assim, um ator assim, uma atriz assim. E às vezes a pessoa
uvas consagradas, né? É, você fala assim, Tudo. Cara, tem isso, essa tudo. pessoa tá fazendo isso, gente. Tem figuração, assim. Ah, Isso, aí a figuração Pode pode ser pior. figuração pior, É, muito eu pior acho. do que o elenco. Tem de tudo, cara. Tem de tudo. Tem alguém que chegou ontem e já tá achando que é. Entendeu? E aí é isso que eu digo. Não é sobre de onde a pessoa vem, se ela estudou, se começou no grupo de trabalho. É sobre ela, A entende? pessoa. E se ela está atenta a isso também. Porque muitas vezes a pessoa pode ter uma história e ter uma costumes, né? Tipo, ter não sei, uma. Ela faz isso na vida, às vezes. É, E ela não ela sabe sabe ouvir. E ela não percebe. E aí, Porque antes de sabe? você chegar lá, Bernardo, você via os atores, os artistas na TV. Uhum. E aí você devia ter alguém que você admirava. Você fala, nossa, fulano é incrível. Aí você conheceu o fulano e falou, nossa, podre. Ah, isso não aconteceu Nunca não. aconteceu, ai, que Não. bom, né? Ou então te Não, impressionou. isso Porque, não. Vitor, o que você almoçou uma vez? Que você falou, nossa, pessoa maneira. A Rosa Maria Mortinha. É, foi, nossa, é muito absurda. legal. Comeu o Eu fui celular. numa locação. Acho que ela faleceu, né? Senão já deve estar quase. Não, falando sério. Não, Ela já era não, muito não, idosinha, não? Acho que não. Ela já era muito idosinha. Mas não tá quase Não, também, não. não tá, graças a Deus. Nunca tá quase, Quase não. não. Graças a Quase. Deus, quase não. Mas a gente foi numa locação lá em Laranjeira, se não me engano, tava muito quente. E, mano, ela muito idosinha, assim, e figuração reclamando que tava calor. E ela, vamos gravar, gente, felizona, assim, tipo. Aí falou assim, cara, a mulher cascudona da TV, do teatro, do que foi, cara, que dó. disposta. E pô, figurante reclamando, tipo assim, cadê minhas uvas congeladas? Cadê meu saquinho de Não, lã? tem de Eu tudo. falo assim, tem de gente, tudo. pô, mas tem muita gente boa, assim. E é por isso que eu digo, assim, que a gente não, independente de qual etapa da profissão, se é que existe isso, a gente esteja, eu acho sempre importante a gente se revisitar, assim, nesse lugar de... Primeiro, assim, é isso que eu quero estar fazendo agora? Eu estou construindo, eu estou caminhando para o lugar que eu 2 anos, 3 anos atrás estava mirando, né? E essa coisa de, assim, eu sou o profissional que outros profissionais gostariam de trabalhar, sabe? Eu Ah, tenho é essa importante. conduta, Legal. entende? Eu acho que foi isso que me fez cair um pouco essa ficha, assim, porque eu comecei a ver em pessoas que estavam trabalhando comigo determinadas condutas que eu não curtia, mas eu também estava fazendo. E eu falei, gente, eu tô fazendo isso, não. Peraí, não. Aí falou, Calma. vamos, É, pezinho Bernardo, no chão. aqui. voltar, Porque exato. a outra... Bernardo. Vem aquela voz. Bia, qual personagem, qual trabalho que você já teve, trabalho no audiovisual, no teatro que for, que você achou mais desafiador e por quê? Você tem ideia de falar assim, caraca, por receber e falar isso, eu não consigo. Aí depois de um tempo você tá conseguindo falar, gente, tipo, parece que eu evoluí 15 casas. Cara, 2 historinhas pra contar, pode? Pode, lógico, à vontade, o programa é teu. Tá, a primeira história é um personagem que eu peguei numa peça da faculdade, que foi o primeiro trabalho que eu comecei a viajar, né, circular com a peça e tal, que eu trabalhei com uma diretora que me desequilibrou muito, assim. Eu sempre curti muito entrar num trabalho e tentar entender a cabeça do diretor, qual é o método do diretor. Uhum. E o método dela não dialogava com o meu, assim. E eu achei isso muito maneiro, porque eu me apaixonava por essa coisa de, tá bom, como é que eu consigo aqui? Então ela tinha uma coisa de pegar o texto, ela dizia, me dá seu texto aqui. E ela rabiscava o texto inteiro, aquilo, e eu odiava aquilo. E eu falei, mano, tá bom, vamos lá. Isso foi uma peça que a gente fez, uma adaptação de contos do Chekhov. Uhum. E eu fazia um personagem que ficava no fundo do palco a peça toda, né? Tinha 3 cenas, e era uma cena muito exaustiva de teatro, de fisicalidade, assim, né? Que era um cara no meio de uma nevasca, andando contra a neve, porque o filho estava morrendo. Ele está tentando levar, um mujik que está tentando levar um filho para o hospital no meio de uma nevasca na Rússia. Esse era o personagem, né? E essa criança morre no meio do caminho. E ele cai. É muito forte. E ele congela, e chegando no hospital, ele perde os 2 braços e as 2 pernas. Pesadíssimo! Eu já chorando aqui, ó. Pesadíssimo. Uma semana sem dormir. E assim, foi muito difícil pra mim, porque essa diretora me mostrou que eu estava durante muitas... Eu demorei muito tempo para entender que eu não podia julgar esse personagem. E o julgar o personagem no início da carreira, eu achava que era uma coisa de você dizer se ele tá certo ou errado, sabe? Tipo, se você... tô fazendo um psicopata, um assassino, sei lá. Eu não concordo que ele é assassino, né? Eu espero, obviamente. Então eu vou julgar ele durante a interpretação.
E, às vezes, o julgar o personagem pode ser também achar que ele deveria estar mais triste do que você está. Entendi. Sabe? Do Do que deveria, sabe? Então, entendi. por exemplo, a última cena desse personagem era isso. Ele chegando no hospital, vendo que ele perdeu os 2 braços e as 2 mãos, as 2 pernas e os 2 braços. E ele seguia no drive ele era carteiro. Aham. Ele seguia na coisa de eu tenho que entregar as cartas, meu cavalo tá me esperando e tal. E eu fazia aquilo com esse cara chorando muito. Ele estava muito triste porque perdeu as 2 pernas, os 2 braços e precisava seguir. E a diretora virava para mim e falava: Bê, você tá julgando. Você não... Para mim é muito mais potente essa cena acontecer sem você, o ator, estar chorando, do que você chorando. Porque quem tá chorando aí é o Bernardo, que tá triste pelo cara que perdeu. Tá chorando aqui no momento. E, sabe? Tipo, então, o fato de a gente fazer essa cena com ele sem estar chorando é muito mais forte, porque mostra Não chora. mostra como ele é inocente. Ai, que assistir. E Sabe? a gente, às vezes, como ator, a gente se coloca num lugar, né, que a gente acha que se a gente chorar, parece que a cena é muito. Não é Muito. Aí eu vou chorar agora. Aí você tá falando, né? Não é. E, cara, na vida real, quantas vezes a gente não chora? Tem engole e choro. Minha avó não chorava, irmão. Uhum. Minha avó enterrou o meu avô, casado com ela quase 50 anos, sem derramar uma lágrima. E isso é forte. Olha a força. Olhando ele no caixão, enterrou sem chorar. Exato. Então, hoje, assim, eu demorei muito, tá? Pra eu poder entender que a emoção, ela não tá no choro. O ator, ele pode ser um grande ator sem saber chorar, sem não querer chorar. É lógico que às vezes a cena, ela pede uma emoção também, a gente tem que segurar também. É o que ele falou, Se né? não Se a cena entrar. pede, tem que fazer. Mas, cara, você falou total que a gente É entra nessa interessante. viagem de Eu achar que acho mais é drama, eu vou difícil chorar, fazer assim, dessa sabe? forma. Não, Tinha que ser assim. Pra mim foi muito difícil, assim. E esse trabalho foi muito desafiador por isso. Eu tava tentando, né, entender o método dela, que era muito, muito de referências e tal. E eu nunca trabalhei tanto com referências. Assim, referência pro trabalho, sabe? Ela falava assim, pra você saber construir esse Mujic, né? Pra você saber quem é esse cara, você precisa ter uma imagem. Eu falei, como assim uma imagem? Ela bota no Google, imagens. E aí ela tinha um caderno de imagens e de coisas. E eu nunca trabalhei dessa forma. Achei incrível Maneiro. passear um pouco por ali. Mas assim, eu nunca catei essa coisa, esse negócio de Pinterest. Aham, Você entrar no aham. Pinterest e catar em Criar Eu sou algo, assim, né? com referência. O Vitor não gosta de Exato. olhar Eu pra gosto referência, nem muito também de não. referência. Nunca- Às vezes eu acho que me engessa. Exato, eu acho que Ele tinha leva pra uma um lugar coisa. aqui e agora não consigo sair dali. Total, e você meio que solidifica, né? Eu tenho uma coisa, tinha muito mais forte no teatro, né? De entender qual é o sapato que o personagem usa, sabe? Eu preciso do sapato pra Que maneiro. pra entender. Eu gosto muito do sapato. Vou imitar. Assim, é uma coisa, Vamos é uma imitar. coisa que me move muito. E aí na Unirio tinha um acervo lá que eu achei a bota do personagem, sabe? E não tinha nada a ver com uma Rússia de 1910, sei lá. Sabe? Nas Da referências. referência. Exato. Mas a bota era incrível. E eu falei, cara, eu quero Eu essa tenho a minha bota. referência. Porque eu Pronto, acabou. preciso, sabe? Ela tem uma coisa. A bota acabou me dando um problema no calcanhar ainda. Como tem um dedo. Fazendo fisioterapia, Sabe? vivi mesmo. Personagem. Mas enfim, esse trabalho foi muito maneiro. A gente rodei bastante. Foi o prêmio de melhor ator que eu ganhei. Nossa, arrasou. Muito legal. Ai, Isso- deve ser muito bom ganhar um prêmio de melhor ator, né? É bom? Vocês já ganharam? Não. Eu sou de Nem na diretor. escola. Eu fui ganhei indicado. esse. Eu Mas ganhei foi esse. indicado Foi num festival no Rio Art Internacional. Fest. indicação No Rio Art legal. Fest, pô, é um festival internacional. Então, assim, ser indicado entre os 10 do Nossa. mundo. Indicação é Tá prêmio. bom, Indicação é eu prêmio. também penso. Pra mim, quando eu vi meu nome lá, foi um festival que a gente foi, que é isso, surpresa total. Gente, faz de novo essa peça pra gente assistir. Gente, é muita... Do nada, gente. Do nada. Alguém produz aí, ó. Petrobras. E, por favor, escolha uma bota certa. Tá bom? Tá mais certo. A bota certa. E aí, o outro que tu falou aqui, o desafiador. Cara, vamos então, e botar- coincidentemente, também tem a ver com choro. Olha que loucura. Mas isso é uma outra história que eu acho muito curiosa. Que eu acho, eu me confrontei com uma limitação. Eu tava fazendo Ilha de Ferro e eu tava gravando com o Cauã. E o Cauã, cara, ator incrível. A Contatos. gente tava fazendo uma cena que ele recebia uma ligação e essa ligação era que o melhor amigo dele tinha morrido. É um personagem. Dificílimo, uma cena de telefone, tá num clima, você atende o telefone, tem uma transição ali. E, cara, ele tava sentado ali na frente, a galera acertando as câmeras e tal. E eu mexendo também nas coisas, eu tinha uma fala pra dar.
E aí, ok, gravando. Aí ele veio, atendeu o telefone. Que foi? Ah, sim, fulano de tal. Não conheço. Aí a minha fala era... Eu tinha 2 falas. Minha fala era, fulano de tal é o teu amigo. Ele, sim, conheço sim e tal. Vinha o áudio do outro lado. O fulano morreu. Mano, o olho dele ficou vermelho imediatamente. Caiu uma lágrimazinha aqui. E eu tinha uma fala na sequência. E eu tava assim. Fora do personagem, tipo... É isso, eu não dei a fala. Eu que... E aí alguém, eu acho que o câmera, se não me engano, falou assim, Bernardo. E eu falei, o que houve? Né, ele desligou o telefone, eu falei, o que houve? Era só pra ele dizer o que aconteceu. E aí ele dava, o fulano morreu. E ia embora, e eu falei, caramba, como assim? Aí tinha o negócio, mas era tudo nele, né? O resto todo era dele. E eu falei, caraca, como assim? Que transição foi essa? Que doideira. Ok, obrigado. Vamos mais uma, calma ele, claro. Aí fez mais uma, ok e tal. Não sei quem é o fulano. Eu dei a fala, é o fulano de tal. Ele, tá, morreu. Recebeu a ligação, né? Morreu. Lagriminha de novo. No mesmo canto, com a mesma quantidade de lugar. Igual. Aí eu olhei pra aquilo e eu falei, gente... Aí eu já tava ligado, já dei a fala de novo. Beleza. Ok, mudou um pouquinho o eixo, vamos outro. Vamos de novo, vamos. Terceira vez, igual. Quarta vez, igual. Quinta vez, igual. Sexta vez ele parou um pouquinho antes e falou assim, desculpa, agora vamos de novo? Claro, vamos embora, voltamos. Mas por que foi tantas vezes? Poxa, porque tem cobertura. Exato. Mas e é isso que eu falo sobre a edição, sabe? Por que é importante saber a edição? Porque aí você começa a entender por que ele tá fazendo esse plano. Por que ele tá cobrindo ali? Como é que ele vai montar isso depois? Sabe? Qual é a dinâmica de... Se você tem uma cena que seria coberta por 2 planos, né? Um geral e plano e contraplano, você pode contar essa história fazendo esses 3 planos, mas também botando um detalhe no olho dele. E botando um detalhe aqui na minha mão, em cima da mesa. Para você ir construindo esse nervosismo e o suspense pra quem tá da cena. assistindo. Exato, entende? Então, se você tá ali, viu que o diretor tá fazendo um closão no olho dele, você pode, obviamente, perguntar por que o close, né? Mas, enfim, nem sempre você tem essa abertura. Mas você pode começar a pensar. Às vezes ele tá fazendo isso só para ter opção. Mas às vezes é porque ele tem uma linguagem que ele tá ali. Ele quer mostrar o olho, ele quer construir um suspense aqui. Construir uma coisa. Às vezes você não tá no meio do plano, às vezes você tá no cantinho do plano aqui. Às vezes você não sabe. Isso tudo passa um outro sentimento também. Tem algum personagem, Valquíria, que você gostaria de ser por um dia, viver essa personagem, assim? Existe algum e por quê? Olha, eu acho que eu até seria, mas não seria um personagem. Tem uma pessoa que eu admiro, que é a Joyce Meyer, que é alguém que eu tenho muita admiração pelo conhecimento dela, pela história dela. Então, não é uma personagem, né? É uma pessoa real, mas é alguém que você admira, que eu admiro, palestra, né? Sim, que eu gosto muito dos livros dela, são maravilhosos. Então, seria ela, não seria uma personagem. Eu não sei, eu nunca me vi assim, pensei num personagem, talvez mais novo, mas hoje em dia eu tenho uma cabeça tão diferente. Eu quero muito ser eu quero ver aonde eu vou chegar, o que eu vou conseguir. Então eu me vejo como personagem e o caminho que eu vou seguir para chegar a isso, o destino que eu vou chegar, o destino vai me levar, né? Eu acho Você que quer ser o protagonista da sua própria história. Exatamente. Eu quero ver qual vai ser o futuro a partir daí. E as escolhas que eu vou tomando, as decisões, o que tá errado, o que tá certo, todas elas vão me estourar em alguma repercussão, algum final. Então eu quero ver essa história acontecer. No momento, agora, acho que não vem nenhum assim na cabeça, não. Nenhum assim. Falando do Cauã, isso aí com certeza é técnica, né? Não tem como você, 6 vezes, você buscar o sentimento em 2 segundos e chorar. Sem dúvida. Cara, o que eu disse que me confrontou com uma limitação, é isso. Eu não sei se eu sei fazer isso. Essa técnica. Eu não sei se eu sei fazer isso. Se eu tiver que fazer uma cena dessa assim, de uma transição brusca e tal, eu não sei se eu vou descobrir na hora se eu sei fazer, sabe? Sim. E obviamente, cara, a gente tá falando do Cauã que tem uma estrada, uma experiência incrível e tal. Então, assim, eu me admirei muito, eu admiro muito ele, não só por isso, claro, sim, mas é que nesse momento eu saí dali e falei, Cauã, obrigado. Você me deu uma aula aqui agora. Ele, que isso, cara? Como assim? Eu falei, não, cara, isso que você fez foi incrível. Eu não sei se eu sei fazer isso. Eu vou pra casa estudar. Ele, que isso? Que isso, cara? Que isso, Bernardo? Você é um grande ator. Eu faço isso todo. E parou, ficou com certeza mais. Olha, Bernardo, como é que é? Vai, Bernardo, quer melhorar? Vamos juntos, Bê. Não, então, assim, essa coisa que você falou... Um bolinho. Eu não quero por isso dizer que isso é assim, porque às vezes a gente fica achando que a televisão ou que o audiovisual é sobre
isso, sobre você conseguir fazer isso, eu não sei se eu sei fazer e tal. E não é sobre. E às vezes também você Não, vai não, fazer, isso. você não vai chorar e tá tudo certo. Tá fazendo É o jeito você que passou. exato. E às vezes você Direção vai vai conseguir falar. chorar e é demais. Isso. Entende? E não chora, não é pra chorar. Que nem a primeira história que eu falei. Ah. Entende? Então, não é sobre isso. Não é Sim. sobre saber chorar ou não. Agora, não é impressionante que. Sabe, entende? Não, é absurdo. Não é absurdo. É tipo eu chegar aqui atrás e botar meu dedo aqui, sabe? Olhando assim, gente, você bota o dedo aqui atrás, entendeu? É tipo, mas é de um requinte, Sim. entende? De interpretação ali e técnica. Porque é isso, ele fez 19 vezes. Entende? Não foi 19, foi menos. Não, mas 9. 18. Mas, 17,5 porque um ele parou antes. e é isso, e assim, Foi você um tem monte. que saber, como separar essas coisas, porque senão você. Imagina, você faz isso durante o dia inteiro. Você chega em casa como? Destruído. Sabe? Se ficar só no sentimento. Destruído. Você tem que entender como que você resolve Você isso. Às identificar vezes não é também. passar. Às vezes não é passar pelo choro. Então, às vezes- voltando à pergunta, isso te desafia. Isso. Isso, como ator, isso tira, Sim. te espreme ali e fala, como é que eu vou fazer isso aqui? Sem Tecnicamente. dúvida, sem dúvida. E é isso, assim, vamos ver quando chegar esse desafio, vamos ver como é que eu me vivo. E o desafio do dia. Desafio do... Quadro novo. Chora cantando na chuva. Chorando na deixa. Chorando com Schlegel. Chorando na deixa. Chorando de legal. Bia, qual foi o teu maior perrengue, assim, no ofício de ator, assim, que tu acha? Às vezes no set, não no set, no pré, no pós, no backstage, fazendo. Qual foi o maior perrengue, assim, que veio na tua cabeça? Viagem com peça. Montagem de Que teatro, legal. de cenário com a peça. A gente foi viajar, fazer um festival em Patos de Minas. E a gente tinha uma van que era para ser um ônibus, mas foi uma van que enfiou tudo lá dentro, 10 horas de carro, né, de estrada para chegar lá. E a gente falou, chegou de madrugada, e aí a apresentação era no dia seguinte. E a gente falou, vamos montar o cenário hoje, porque aí a gente consegue dormir até um pouquinho mais tarde e vai direto pro teatro. Beleza, chegamos no teatro, o teatro era completamente diferente do que a gente estava imaginando. Urdimento altíssimo, a gente tinha que pendurar as pernas e tal. Enfim, resumo da ópera, a gente chegou, sei lá, meia-noite e montamos o cenário até 7 da manhã. Fomos pro alojamento lá tomar um banho e voltar para apresentar direto, sem dormir. Praticamente sem dormir. E isso foi, tipo, o maior perrengue. E com texto assim. Vai do jeito que dá, né? Vai do jeito que dá. E é isso. E essa montagem, nossa, desesperadora. Aí chega no meio, a diretora no meio tava com um incenso, um sino, sabe? Gente, vamos arrumar, e eu quase mandando ela, vai, sai da frente, cara. Não quero ver esse incenso, paga esse sino, joga esse sino longe, sabe? Enfim, amo todo mundo desse projeto. Amo muito todo mundo desse projeto. Muito bom, cara. Deixa eu perguntar outra parada. Agora, voltando pro audiovisual, né? Qual a sua sensação? Quando foi esse teu primeiro toque, esse teu primeiro impacto? Essa sensação de você estar entrando na casa das pessoas, você estar aparecendo na TV, tipo assim, uma amiga da tua avó ligar para o Bernardo que tá ali. Qual é essa sensação? Cara, é muito estranho, assim, não tem... Isso, eu tive essa primeira experiência com um trabalho muito recente só. O tempo que eu passei no Zorra nunca aconteceu, era muito raro. Assim, eu brinco até que meu irmão foi mais reconhecido na rua do que eu, porque acham que ele sou eu, né? Parecido. Aí ele foi mais reconhecido do que eu. Todas as Flores foi a primeira vez que eu tava, assim, escolhendo sabão em pó no mercado. E alguém chega, você tá fazendo com a Vanessa? Não pode! Pô, deve ser muito maneiro. Aí você tá assim, o que? Você tá com o homo ou o Chico Santos na mão, você tá assim, escolhendo, né? E aí você, roupa de academia, tá suado, exato. E alguém chega e fala, tira uma foto ali. A pessoa só faz um olhar, assim, sabe? Tipo, ela... E aí em alguns momentos eu tava assim, será que essa pessoa vai me abraçar? Será que eu vou ser assaltado? Sabe, você fica meio tentando decifrar o que é aquilo. E é esquisitíssimo, nossa. Mas assim, não aconteceu tantas vezes. Sim. Isso foi pontual e durante a novela. E aí assim, a novela estreou no Globoplay, né? Não acontecia tanto. Quando ela entrou na TV aberta... Mas todas as coisas de sucesso. Bia, agora aquelas perguntinhas clichê que a gente chama, que virou meio que daqui da gente. Se tu não fosse ator, tu seria o quê? Jornalista, né? Eu fui comunicação. Eu fui pra lá. Cara, na escola meu sonho era ser o Zeca Camargo.
Que maneiro. E era muito específico, assim, sabe? Zeca Camargo, porque, pô, esse cara viaja o mundo, sabe? Dança do Ventre. Na época ele... Dança do Ventre? Você nunca viu o vídeo do Zé Camargo dançando Dança do Ventre? Ele é DJ agora, tá muito louco. Nossa, é maravilhoso o Zé Camargo dançando Dança do Ventre. É DJ. Gente, não. Eu tô um pouco defasado. Qual é o seu ator favorito? Cara, eu gosto muito, muito do Wagner Moura. Ele é, assim, uma referência. Lá fora, eu acho que eu diria o Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis eu acho incrível. Todos os filmes dele são muito viscerais, assim. Eu gosto. Morou lá no meu tom. Vitor não conhece. Vitor passa do lado do Osmar Prado. Não conhece o Osmar Prado. Eu não lembrava que era o Osmar Prado. Pode crer. Falei, Não, mas gente, esse tem os nomes e a gente que A gente sabe quem é, mas não lembra. Exato. Não, Daniel Day-Lewis fez Não, Sangue Daniel Negro. Day-Lewis, Fez o Sangue Negro. Sangue Negro, fez- Vitor, lembra? Sim. Cara, Sangue Negro tem que ver. Sangue Negro. Não, eu vi, pô. É incrível. É E bom. vários outros filmes dele. Gangue de Nova York. Ai, Nossa, ele é incrível. Ele é incrível. Sou muito fã da Alice Braga também. Eu vi a série, a gente ficou fascinado com a série dela, que ela fez na Apple lá fora, né? A Matéria Escura é o nome. Essa eu não vi, mas acho ela sensacional. Não, é ela em incrível. cena. E a gente tava no teatro, um dia eu fui lá no teatro assistir uma peça e ela tava. E aí eu falei, gente, vou falar com ela. Alice, desculpa, dá licença, eu só queria te dar parabéns, eu tô vendo sua série, é incrível, você é maravilhosa, sempre gostei do seu trabalho, mas essa série, cara... E ela assim, um amor, cara, que legal, que maneiro, você tá em qual capítulo, sabe? Trocando muito. Eu falei, gente, querida, e assim, eu tenho muito orgulho, principalmente, né, ela e o Wagner, estão num momento de carreira que me deixa tão orgulhoso, sabe? Assim, de pensar no nosso audiovisual, na nossa cultura, indo, sabe? Chegando em lugares que a gente não chegou. O Rodrigo Santoro também, Sim. sabe? Vários outros atores Sim. que estão agora numa investida internacional, né? Mas, assim, é muito foda isso tudo que está acontecendo. Sim. A gente está num momento muito incrível do Ainda Estou Aqui também. Enfim, quero cada vez mais a gente expanda isso, assim. Mas a Alice foi... que eu encontrei com ela, foi recente isso. Não, eu tô falando... Não, e falando da Alice, assim, pelo menos as coisas que eu faço, que eu vi ela fazendo, eu acho que ela faz o mais difícil pra atuação. Porque ela faz o simples tão bem feito. Eu acho que a atuação eu acho ela tão séria, tão simples, ela faz... É tão real, tão incrível. Tão real. É aquilo que a gente fala, segurar um garfo atuando é difícil, segurar um garfo atuando. Às vezes, tô segurando um garfo, tô com pressa. E sai eu não saio orgânico. É Eu acho ela tão orgânica. Eu acho ela tão orgânica, tão... Aquela atuação incrível, simples, que não pompeia muito. E ela... Ele fala, você tá vendo no Instagram te acompanhando, você fala sobre isso. É um curso? Sim, o laboratório. Que é sensacional. Que é sensacional. Enfim, vende seu peixe aí. Eu ouço falar. É sensacional, vende seu peixe, cara. Não, isso tem sido um encontro muito legal que eu tô me descobrindo também, assim, como pesquisador, sabe? Porque é uma metodologia que eu entrei em contato há muito tempo atrás, acho que foi 2010, 2011, e revolucionou essa coisa que eu falei da faculdade, de você achar coisas e tal. Eu achei uma metodologia que eu falei, cara, isso aqui dialoga comigo. E entrei nisso, comecei a estudar e apliquei no meu trabalho e tal. E chegou um determinado momento que eu falei, cara, eu preciso começar a dividir com outras pessoas para ver como é que isso bate em outras pessoas, né? E aí o laboratório nasceu disso, em cima de uma metodologia de um diretor inglês chamado Keith Johnston. Ele virou um grande nome do teatro de improviso no mundo. Mas a minha pira é pegar a metodologia desse cara e aplicar no audiovisual, principalmente, né? Total. Mas sobre o trabalho do ator, fundamentando um trabalho com texto, porque a gente conhece muito o teatro de improviso como aquela cena cômica que você entra no teatro e aí alguém fala, me dá um nome, me dá um lugar. E aí os atores estão ali em cena, improvisando, geralmente uma cena cômica, né? E aquilo é fascinante, é incrível que os atores de improviso fazem. É muito lindo. É difícil. Mas aquilo é um gênero, né? Que as regras do jogo estão muito bem dispostas ali. Você, enquanto público, tá sabendo que regras são aquelas, e você admira justamente isso. Cara, como é que ele teve esse ideia? É incrível isso. E eu não curto tanto pesquisar essa pira, né? Essa linguagem, esse gênero. O que eu acho interessante é pegar essa metodologia e entender como que eu consigo usar isso para preparar um trabalho do audiovisual. Que não precisa necessariamente ser cômico, pode ser uma cena de drama. Não, que é uma coisa que eu não vejo muito a gente falando sobre, que é a quantidade de improviso que a gente precisa ter no audiovisual.
Entende? Geralmente a gente fala Eu sobre... nunca ouvi falar, por exemplo, É. porque é tudo muito... Exato, mas tem muito improviso. É muito improviso. Só que não é um improviso que a gente costuma ouvir, que é esse de ter uma ideia engraçada na hora e ser muito bom e... Sabe? É um improviso diferente, porque você chega em casa, você recebe o seu texto, você vai decorar o seu texto. E aí você vai pensar em soluções de marcação para o seu texto e tal. Eu fiz um teste, um self-tape, uma vez que eu decorei o texto inteiro e tal, não sei o quê. Cheguei lá para fazer o teste, o diretor virou para mim e falou assim, não, então ele tá bêbado. E ele é estrangeiro. Você pode fazer com sotaque? Cara, tudo do bêbado, todo ritmo do bêbado, todo sotaque, é tudo na hora. É improviso, porque você não preparou aquilo. E isso acontece em todas as cenas de audiovisual. Você é chamado para uma participação, você está fazendo o trabalho, está contratado, entende? Às vezes você está fazendo uma cena incrível, o diretor está focando na tua mão, entende? E aí você entender como você adapta o que você preparou para a mão. Isso é improviso. Sim. Entende? E é você entender que esse improviso também faz parte do trabalho do ator. Sabe? E aí eu comecei a entender que era um lugar que não tinha muita gente falando. Entendi. E esse diretor, ele busca ferramentas para fundamentar o trabalho do ator e tentar responder a pergunta como que é possível ao ator ser espontâneo em cena. Como é que você é espontâneo? O que quer dizer um ator espontâneo em cena? E aí ele começa, vai descrevendo 1000 coisas. E eu me apaixonei pelas respostas. Só que assim, tem muita coisa que eu não consigo responder sozinho. Às vezes jogar na cena, ver o que as pessoas geram ali, como é que bate em você, entendi, e a gente conversar sobre isso. Poxa, precisamos. O laboratório é muito sobre isso. Eu uso muito aquelas técnicas de status que tem aqui na gente. E eles já ouviram falar, agora vocês vão entender o que eu tô falando. Lembra quando começa a cena, às vezes eu acho que vocês estão muito linear. E eu falo pra vocês, gente, tá muito linear. Não tem que estar com status mais alto ou com status mais baixo. E se for pensar essa linearidade, tem que ir, porque senão a cena começa a ficar chata, né? Então, tipo, essa técnica eu fui aprendendo a circular Foi mesmo pra gente, a gente fez. Ou no mesmo real, até mesmo na troca, assim, às vezes quando eu tô em cena, trocando e tal, e eu vejo uma pessoa com status muito acima, eu falo assim, cara, às vezes a emoção até vem pra subir também. Mas eu falo assim, cara, se eu subir, eu vou me igualar e a cena vai quebrar. Então, tipo, isso daí também me deu uma visão, até mesmo pra ser um pouco mais solidário na cena. Pensar mais na cena do que na minha própria atuação. Porque se eu tô vendo a cena ali, eu tô muito inteiro na cena, eu tô vendo que tá, ou vou subir pra ficar maior. Não, vou subir, vou ficar exagerado. Se eu for subir, vai ficar no mesmo nível. Então não vou. Deixa assim, depois a cena muda. Então acho que, tecnicamente falando, são essas pequenas técnicas que a gente usa na atuação e... Cara, eu desde que entrei na televisão, que o meu primeiro trabalho de audiovisual, eu me baseio muito nisso. E assim, eu acho que o grande poder dessa ferramenta é que ela te dá um amparo para você pensar no jogo. E quando você está pensando no jogo, você está no momento presente. Sim. Você está no presente, você está aqui jogando com o que está acontecendo aqui. Né? Então tem uma história famosa do refletor que cai em cena. O que você vai fazer se o refletor cai em cena? E não é tanto sobre um refletor que cai em cena, mas às vezes pode ser, sei lá, um sorriso que... Não sei se vocês viram a série da Netflix agora, que aliás, uma mega indicação, chama Adolescência. Tá super falado e Cara, que trabalho incrível. Mas uma das coisas incríveis do trabalho é que o episódio é todo em plano de sequência. Então é um take. É um take. E teve um dos momentos lá... Mas calma aí, 50 minutos em plano de sequência. Gente, como é isso? Incrível. Não, e não é só isso já seria um puta desafio. Mas é isso com 300 figurantes. Sabe? É isso com... Cara, assiste. É só isso que eu falo. Só assiste. É incrível. Eu vou ver. E aí o que acontece? Num trabalho como esse, você não tem a possibilidade de parar. De volta aí aqui. Não. E aí teve um menino que bocejou em cena. E assim, não poderia passar como se nada tivesse acontecido. Mas a atriz pegou aquele bocejo e rolou uma cena e uma interação nova a partir do bocejo. Puta! Entende? Então, é isso. Teve um bocejo ali. E aí, porque ela reagiu diferente, o menino, que não é tão experiente, ele riu.
E rir foi incrível pro personagem, porque dá pra gente um lugar diferente de... Não, é um lugar diferente, ele fica mais misterioso. Você fala assim, por que você não tá rindo agora? É irônico, né? É irônico, não é? E encaixou incrivelmente ali a risada. E ele só riu porque ele bocejou e a atriz jogou com ele, sabe? E se é uma atriz que não tá percebendo o jogo, passa batido. Porque você ficaria solto no jogo. Você já tinha cansado. Você, exato. Não, tanto faz. E ela poderia passar. Tudo bem ela passar batido ali. Não teria problema nenhum, entende? Mas como ela estava atenta ali, ela falou assim, você tá entediado? E ele... Sabe? Ela deu um clima, né? E, cara, você constrói uma nova relação a partir disso, sabe? Nossa, que bom, né? Entende? Então, é um pouco esse lugar de você entender como que prestar atenção nessas relações te deixa no momento presente. Que é um improviso no audiovisual, é o que você trabalha no laboratório. É o que eu tenho pesquisado, exato. É o que eu tenho pesquisado muito. Vários planos de sequência. Mas, não, plano de sequência não tem só prova, né? É verdade. Mas independente do plano de sequência, isso vale para qualquer câmera rodando. Agora fala pra gente, Peter, o que você acha que é o lado bom e o lado ruim em ser artista? Assim? O lado bom é que eu acho que é uma paixão que você vive, porque a arte, eu acho que ela é intensa. Eu acho que todo artista nasce de dentro mesmo do coração. O lado ruim, por exemplo, a gente vai citar aqui na nossa cidade, é que o incentivo é muito pouco, cara. Tipo assim, você construir aquilo ali, você construir um cenário que busca esses artistas, que incentive cada vez mais, é muito difícil. Falta de apoio, né? Muito, muito falta de apoio. Tipo assim, o pessoal acha que a arte... Mas, cara, se a arte salva. Então, eu acredito que muitas pessoas seriam, sim, salvas se a arte fosse verdadeiramente incentivada. Eu acho que o lado bom é de você poder interpretar personagens de histórias muito reais, né? Porque muitas histórias são reais em que as pessoas contam, né, dentro da arte. E eu acho que o lado ruim é a questão um pouco da privacidade, né? Depois que você chega a um nível de fama e de conhecimento, eu acho que você perde um pouco da sua privacidade, da sua identidade, de quem você é, de viver ali a sua vida particular. Eu acho que o melhor lado é a questão do... É divertido, é gostoso trabalhar na questão da arte. Você tá ali se envolvendo com aquele projeto, você dá vida àquele personagem. E para mim, assim, da primeira experiência que eu tive, que foi uma peça de comédia, foi o Rato de Teresópolis, né, que a gente fez na Sesc, não era remunerado nem nada, era fim de curso. Mas foi tão gostoso a gente chegar em palco e as pessoas rindo daquilo que a gente se propôs a fazer, vocês alcançar rirem. O público é maravilhoso. Exatamente. E eu entrava em cena, as pessoas já começavam a rir, isso foi gostoso demais. É a sensação do papel sendo cumprido, do dever sendo cumprido. Isso eu gostei demais. E o pior lado que você acha que é, ou se é que tem um pior lado em ser artista? O pior lado é a escassez de trabalho. Às vezes a gente está ali cheio de vontade de trabalhar, de estar fazendo alguma coisa e não tem aquela possibilidade, né? Nem sempre a gente tem essa escolha de estar atuando no que a gente gosta. Gente, estamos chegando no quadro final. Não. Bom. Mas antes de acabar, antes da pergunta final, eu vou pro quadro que é muito rápido. Lembra do exercício da caixa? Que você botava na Ah, meu Deus, sim. Lembra? Pega uma caixa, a primeira coisa que vier na cabeça, tu pega e fala. Lembra disso? Não. Agora você vai ver o nosso quadro Me Indica. B, uma música. Segundo Sol. Um filme. Sangue Negro. Uma peça de teatro. Assim é se lhe parece. Um livro. Tá perdendo. Mistério de Feirinha. Tá cansado? Meu Deus, de onde veio isso? Mistério de Feirinha. Uma série. Adolescência. Uma pessoa. Andressa lá. Da onde saiu esse mistério de Feirinha? Vem na cabeça. Eu vou pra casa pensando por que eu falei isso. Tá? Pra você, artista bom é artista? Artista bom é artista que sabe interpretar bem o seu papel sem levar aquilo para um lado pessoal. Que ele consegue interpretar e depois sair do personagem e continuar a sua vida. Maravilha. Eu acho que o artista que tá feliz vivendo aquilo ali, fazendo aquilo ali. Até porque se a gente for valorizar o artista famoso, ele é famoso e nem sempre tá fazendo aquilo ainda com o mesmo gosto. Então eu acho que o gostar, o amar fazer aquilo ali, a gente vê cada coisa, umas obras que trazem pro Sesc, umas peças, né? Então eu acho que isso é muito gostoso quando você vê a pessoa se divertindo, se entregando de corpo e alma. Isso é outra vida que a gente vê ali, é outra faceta do ator. Eu acho que essa parte é a mais gostosa de se... De verdade. Que ama, que sente. Bia, agora a pergunta final, antes das tuas considerações finais.
no mesmo ritmo também, que foi muito bom. Tá, ó. Eu vou te fazer a pergunta, tu tá bom, tá? Ator bom é ator? Disponível. Cara, disponibilidade pra mim é essa síntese do que a gente tá falando aqui, de você estar presente, de você não ter julgamento, de você entender o seu lugar e a sua grandeza, né, como que você colabora, de estar disposto. Não adianta nada você chegar no set querendo fazer outra coisa. Puta, eu tô atrasado, não sei o quê. Ou, atrasou o plano, eu preciso fazer outra coisa. Não, você tá ali, você tem que estar ali, você tem que estar 100% ali. E é muito ruim trabalhar com gente que não quer trabalhar, né? Então, queira trabalhar. Queira estar disponível ali para aquele trabalho, sabe? E aí isso vale pra cena e pra bastidores também. Tira onda. Eu vou pedir pra você falar qualquer coisa que você queira falar no seu coração. Você que é um ator da cidade grande, você que é do Rio de Janeiro, você que teve muitos privilégios que você falou. Qual dica, o que você falaria para um ator hoje do interior, de um ator que não tem muito recurso, um ator que acha também que está na Globo, chegou no ápice, será que está na Globo também, chegou no ápice ou não? O que você falaria para esse ator hoje aqui? Eu vou fazer uma junção de coisas que eu vim pensando aqui, assistindo os outros programas de vocês também. O programa, eu fiquei muito com a frase do Bill na cabeça, que ele falou uma coisa que me comoveu muito, que ele falou assim: o teu sonho te torna gigante, mas antes ele te escraviza. Essa frase me pegou muito, e tem muitas camadas disso, porque é isso, quando você sonha, ele te torna gigante porque é ele que te move, e você chegando lá, cara, mas antes disso a gente precisa entender como lidar com a resiliência, com a ansiedade de estar trabalhando, o dia a dia que é duro. Então tem muitas camadas nessa frase. Então, assim, eu trago de volta essa frase dele porque vai ficar comigo, vou levar comigo. Que maneiro, que maneiro. E aí ela me lembrou também uma outra frase da Ariane Muschini, do Teatro de Soleil também, que ela fala um negócio parecido, que é preciso muita coragem para encarar o deserto que existe entre um trabalho e outro. Nossa. E essa frase, ela fala do ponto de vista de processo criativo, porque o Teatro de Soleil tem uma mega estrutura e está sempre produzindo e tal, e eles conseguiram, né, ter um lugar de estabilidade e tal, mas eu acho que ela é ainda mais forte para uma realidade de um artista autônomo aqui, né, de que o deserto não é só o deserto de processo criativo, é um deserto que talvez possa ser financeiro, é um deserto que pode ser de oportunidades, né, de envelhecer, enfim, são muitos desertos possíveis e a gente precisa ter resiliência e coragem para atravessar. Então, acho que o primeiro conselho que eu daria, além de vai estudar, vai se preparar, encontre a sua galera, é entender como exercitar essa resiliência e se manter vivo, apesar da ansiedade, apesar desse deserto que com certeza vai aparecer no caminho. Antes de concluir, isso daí me pega tanto, porque o ator, ele se depara com esse deserto o tempo todo. A gente fica órfão no final de cada trabalho. Ano passado, em junho, eu estava num processo muito batido, assim, de muita coisa, espetáculo em 2 peças. Rolou o filme, logo depois rolou o curta-metragem. Quando acabou o curta, eu olhei e falei assim, caralho, eu faço o que agora? Eu faço o que agora, mano? Tudo aquilo que estava fazendo sentido do nada. Então, enfim. E é isso, mas não é tanto sobre isso quanto é sobre a resposta que vem em sequência, sabe? Porque quando a gente pergunta aí agora, é mais interessante a gente pensar na resposta que vem depois, porque ela joga a gente pra frente, sabe? Então, e agora? E agora eu vou fazer outra coisa, vou fazer um programa, e de chamar pessoas aqui pra gente trocar, e pessoas incríveis como o Gil, por exemplo, como o Sérgio, né, que esteve aqui também. Bernardo. Se tudo der certo, que anda e possa colaborar também. E assim, eu acho que essa troca é o caminho, assim. Encontrar a galera também, isso é muito importante. A gente saber onde se apoiar, Nossa, entende? como disse o Sérgio, a nossa enfermaria. Isso, nossa enfermaria, total, nossa enfermaria, muito isso. Gente, arrasou. Muito isso.
Vamos finalizar. Gente, isso daí eu vou te falar. Eu sou muito fã do Bill, eu sempre falei isso aí pra ele. Assim, eu falo pro pessoal aqui, quando rolou o curso, ano passado não deu pra eu ir, mas esse ano é certo de eu descer pra ir. Eu quis levar eles, mas eles estavam com correria de trabalho e tal, não conseguiram ir. E eu sempre falo o quanto você é um cara inteligente e generoso. É muito importante, assim, eu desejo muito que as pessoas encontrem no meio do caminho mais Bernardos. Nossa, na vida. Será bom. Você é um cara gigante. E é isso, só agradecer. Obrigado. Vamos aplaudir. Obrigado. Foi bravo, Lê. Obrigado. E é isso, gente. Isso aqui é Entre Nós. Finalizou. Amo vocês. Até segunda que vem. É nóis. Beijo.